Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meus irmãos, estarmos reunidos nesta sexta-feira para esse momento de oração, de partilha da Palavra de Deus. Queremos, à luz da Palavra de Deus, encontrar as luzes necessárias para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Rezemos, então, a oração que a liturgia de hoje nos propõe nesta primeira sexta-feira do mês, dia dedicado ao coração de Jesus. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração do vosso Filho e inflamai-nos com seu amor, para que, configurados à sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, ouçamos com atenção a palavra de Deus que a liturgia nos propõe, que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para salvar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse relato do chamado de Mateus, nós vemos como Jesus, ele dirige a sua atenção em favor daqueles que mais necessitavam da sua mensagem de salvação, da libertação e conversão. Ninguém é excluído do anúncio de Jesus. E ele vem preferencialmente para os que mais precisam, para os pecadores, os marginalizados, aqueles que tinham uma má fama no seu tempo. Jesus sofrerá até as consequências desta opção, podemos dizer, quase que preferencial pelos pecadores, por aqueles que estavam à margem. Ele também será chamado de pecador, ele também será chamado de impuro, mas Jesus não tem medo de se misturar com a nossa impureza. Ao contrário, ele veio justamente para isso, para nos salvar e nos libertar desde dentro. Então nós vemos esse relato bonito em que Jesus escolhe um cobrador de impostos, alguém que era considerado um pecador, alguém que tinha uma má fama, escolhe justamente alguém desse meio para ser seu discípulo, para estar no núcleo dos seus colaboradores mais próximos. É interessante como que a conversão de um pecador foi causa da conversão de outros tantos, porque diz o Evangelho que Mateus, então, deu uma festa em sua casa, chamou Jesus para se assentar com ele à mesa, e vieram muitos outros cobradores de impostos e pecadores que se sentaram à mesa com Jesus. Esse gesto foi mal interpretado pelos fariseus, que questionaram por que vosso mestre come com essas pessoas. Isso era impensável para um autêntico mestre da lei no tempo de Jesus. Mas eles não entenderam que Jesus é Salvador, que ele vem para nos libertar, que ele mergulha até o fundo do poço para nos fazer voltar à vida, para que nós possamos descobrir o caminho de salvação, o caminho de vida a qual Deus nos chama. E Jesus responde
aqueles que lhe questionaram: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus, ele vem para chamar os justos, os pecadores. É como naquela parábola daquela ovelha que se extraviou e que Jesus deixa então as 99 no campo, que já estavam protegidas e salvas, e vai em direção àquela ovelha extraviada que precisava de voltar para o caminho. Assim também Jesus age conosco, pecadores. Nenhum de nós está excluído do anúncio da salvação e nenhum pode se achar superior aos demais. Muitas vezes nós somos preconceituosos, nós discriminamos, nós fechamos a porta da igreja, da comunidade, para aquelas pessoas que às vezes a gente julga vivendo uma vida torta ou que às vezes têm uma má fama. Esquecemos que não nos cabe esse lugar de julgamento. Esquecemos também que Jesus veio preferencialmente para esses e que a igreja, para ser fiel a Jesus, precisa ser inclusiva, precisa acolher a todos. Que o Senhor nos dê esse coração misericordioso, acolhedor, esse coração capaz de ir ao encontro do coração ferido, do coração cheio de tantas mágoas, de tantos irmãos nossos que precisam desse anúncio de vida e salvação. Que o Senhor Jesus, hoje nós fazemos memória do seu coração, que Ele nos dê um coração semelhante ao dele, um coração manso e humilde para amar e para continuar a sua obra. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia.